Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão entrando aí. Hoje nós vamos fazer agora uma super live falando sobre holding, né? Papo de holding com o Dr. Felipe Esteves. Vou aguardar ele entrar aqui. Enquanto isso, vocês vão entrando, sintam-se à vontade. Envie aí o convite para os amigos, conhecidos, colegas, parceiros. Hoje vamos tratar desse tema de tamanha relevância. Felipe entrou, deixa eu ver se ele te copia. Só aceitar aí para você ingressar aqui comigo. Muito boa noite a todos nessa terça-feira, nossa semana de lives. Olá, tudo bem, Felipe? Tudo bem? Boa noite, Ana. Como é que tá? Boa noite a todo Boa mundo. noite. Tá me ouvindo Seja muito bem? bem-vindo aqui. Tá ótimo o som, perfeito. Maravilha. Estou em Porto Alegre Obrigada, hoje. Felipe. Vou atender um Tá em cliente Porto amanhã, Alegre? mas aí eu joguei para amanhã porque ia ser agora a reunião, mas você é prioridade. Então, vamos cuidar do que é prioridade aí. Obrigada. Que isso, obrigada. Agradecer a sua disponibilidade. Quem está entrando aí, gente, boa noite, Anderson, Dani, tá aí, A Dani, Diego, grande Nelly, sejam abraço, muito Dani. bem-vindos, Jandira. Gente, para quem não conhece, o Felipe Esteves, né? Vou te apresentar rapidamente. Ele é advogado, especialista em direito e processo tributário, especialista em holding e planejamento societário, professor em MBA e pós-graduação nos temas holding rural e planejamento sucessório no agronegócio. E ele também é criador do curso AgroLegacy, que, aliás, está fazendo um sucesso tremendo esse curso, né? E hoje a gente vai bater esse papo aqui, vai ser mesmo um bate-papo para a gente trocar uma bola aqui desse assunto, desse tema que muito se tem falado e tem se popularizado hoje, principalmente, né, nas redes sociais, na internet. Muitas vezes as pessoas já nos procuram, né, já sabendo o que é uma holding, que querem uma holding, mas tem gente aqui que está chegando e não conhece ainda, não sabe o que é, ou já ouviu falar, mas não sabe o passo a passo, o caminho. E eu utilizo e digo que a holding ela é um excelente instrumento para N coisas, né, obviamente, mas também para realizar e ajudar no planejamento patrimonial e também sucessório da família, porque ele é um instrumento riquíssimo, né? Mas não é o único. Muitas pessoas assimilam planejamento sucessório só a holding familiar, a holding patrimonial, quando na realidade não é. A gente tem diversos instrumentos e a holding é um deles. E é um instrumento riquíssimo, porque na realidade, o que vem a ser holding? Aí eu já passo a bola para você continuar com o pessoal, Felipe. Sem muito juridiquês e sem aqui a gente ficar, né, nos atendo a termos jurídicos, holding vem da palavra do verbo to hold em inglês, que é segurar, deter, controlar. Né? Essa ideia de você ter uma sociedade, juridicamente falando, é uma sociedade participando de outras sociedades. Na realidade, é uma empresa sendo sócia de outras empresas, que isso vai melhorar a gestão, a administração, e muitas vezes a gente consegue ali deter o controle nessa, né, que está exercendo lá em cima esse controle sobre as outras sociedades embaixo. Então, a gente se utiliza disso. Isso já é muito antigo, já vem desde a lei de SAs, mas, né, os profissionais, principalmente contadores e profissionais do direito que já trabalham muito nisso, a gente se utiliza desse instrumento empresarial, dessa estrutura empresarial, para também planejar o patrimônio dessas famílias, né? E utilizar isso como uma forma da gente organizar o patrimônio, organizar também a sucessão, melhorando a gestão familiar, a governança, evitando muitas vezes conflito. E na grande maioria das vezes, mas não em todas, a gente consegue inclusive uma eficiência tributária. E aí acabou se tornando muito conhecido, né? E a gente tem vários termos aí: holding familiar, holding patrimonial, holding imobiliária, holding rural, que é a sua especialidade. E às vezes as pessoas acham que são coisas distintas. Na realidade, são nomenclaturas que a gente, né, acaba identificando um determinado público ou um determinado objeto que se destina àquela empresa para facilitar.
né? Mas a gente não precisa se ater a essas diferenciações, óbvio, e aqui é um bate-bola entre a holding urbana, vamos dizer assim, e a holding rural, né? Que você é especialista nessa área, é porque holding não é tudo igual, obviamente, né? E tem as particularidades de cada uma. E você, como especialista e muito à frente da questão do agronegócio, e você lida muito com famílias rurais, empreendedores rurais, você tem já essa expertise em trabalhar na questão da holding rural. E aí fala um pouquinho para a gente, né, qual é a sua visão e o que você acha que tem de diferente entre uma holding, por exemplo, que a gente chama de familiar, uma holding imobiliária, patrimonial, propriamente de uma holding rural. Maravilha, Ana. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou feliz aqui de estar com essa audiência, misturando essa nossa audiência maravilhosa, né? E esse tema é bem interessante. Esse nosso papo de holding vai ser, como você colocou, sem juridiquês mesmo. A gente vai fazer aqui um bate-papo para ficar mais claro até. Você fez uma definição perfeita aí com relação a uma empresa que, em regra, participa de uma outra empresa, mantendo, na maioria dos casos, o controle da outra empresa. Então, ela tem os direitos políticos de administração, de voto, mais concentrados nela. E com relação às nomenclaturas, eu gosto de falar que são como se fossem sobrenomes, né? E esses sobrenomes, eles acabam atraindo um público. Então, quando eu falo de uma holding imobiliária, eu quero atrair um público que possui bens imóveis, em regra, urbanos, que são destinados à locação, e aí que tem uma vantagem hoje tributária mais interessante dentro dessa pessoa jurídica, e aí tem um passo a passo para integralizar esses imóveis, tem a questão do ITBI, enfim. Mas, no fim do dia, a ideia é fazer com que essa empresa tenha um público que trabalha no mercado imobiliário, que muitas das vezes está concentrado na pessoa física, com uma tributação de 27,5%, passando de R$ 5.000 aí por mês em locações. Então, a gente faz um desenho para integralizar e trabalhar dentro dessa holding imobiliária, né? Já pegando um pouquinho da diferenciação entre a urbana e a rural, eu gosto de mostrar muito dentro de uma análise, um estudo de viabilidade, aquele momento inicial onde a gente vai destrinchar ali junto com o cliente quais são os imóveis urbanos, os imóveis rurais. Então, fazendo uma descrição realmente, quais são os bens imóveis, se são urbanos e se são rurais, se os urbanos são destinados à locação, se ele pretende vender ou não, e os rurais também na mesma linha, se ele tem algum contrato de arrendamento, parceria rural, se tem um condomínio rural da família, que é muito comum no agronegócio. Então, essa análise antes, prévia, ela vai ser de suma importância para que a gente possa analisar, como você bem colocou, se é o caso de fazer uma holding ou não, se vai ser muito oneroso construir uma holding ou não, mas, sobretudo, se é interessante, de repente, eu criar duas estruturas, uma holding patrimonial, digamos assim, urbana, e colocar os imóveis urbanos ali e verificar o melhor formato com relação à tributação, e, do outro lado, os imóveis rurais, que eu vou ter essa destinação. É uma expertise que eu venho trabalhando bastante, já há mais de 10 anos com agronegócio, e nesse sentido eu vejo que faz muito sentido por conta de um dos fatores que diferenciam muito. Aí a gente vai pegar uma das primeiras diferenciações entre os imóveis urbanos e rurais. Uma delas é a supervalorização dos últimos 10, 15 anos das áreas rurais, né? Então, a gente tem aí um imóvel urbano localizado no centro de uma cidade, de uma capital, que foi adquirido em 2010, por exemplo, por 2 milhões. Ele, na melhor das hipóteses, vai valer 4, 5 milhões aí. Já estou jogando um valor bem acima, uma valorização de 12 anos, quando muito. Já o imóvel urbano por 2 milhões há 12 anos atrás, ele pode valer tranquilamente 200 milhões de reais, dependendo da região. Então, essa supervalorização dele propicia um trabalho em que, ao integralizar esse patrimônio dentro de uma holding rural, digamos assim, ela vai permitir que a gente integralize com base nesse valor histórico e tenha um benefício de um planejamento sucessório com uma carga tributária mais eficiente, ainda mais clara. Fica mais claro e evidente para a gente que está trabalhando no agro encontrar essas discrepâncias muito grandes. Se houvesse um inventário sobre 200 milhões, 8%, por exemplo, em Goiás, Mato Grosso, a base de cálculo do TCMD sobre esse imóvel aí, que estava declarado por 2, mas que vale um valor de mercado 200 milhões, a gente tem aí
algo que fica inviável e que provavelmente vai fazer com que a família venda aquele imóvel, ou seja, não dê continuidade àquele legado por conta tão simplesmente de uma falta de gestão e uma falta de planejamento sucessório com uma organização mais eficiente. Então, seria esse um ponto aí para a gente fazer esse bate-bola dessa diferenciação inicial. A questão sucessória, ela acaba sendo muito forte porque o custo total de uma sucessão, muitas vezes, nós advogados e que estamos na área, a gente tem noção, a gente sabe, e a gente que trabalha com isso mais ainda. Então, a gente, de cabeça, a gente chuta ali já de 10 a 15, 20% do valor atualizado desse patrimônio vai ser o custo do inventário daquela família, não vai ter como fugir disso. E a gente se utiliza de alguns instrumentos justamente para fazer esse planejamento sucessório, analisando, obviamente, o caso a caso, qual é o patrimônio envolvido daquela família, qual é a formação familiar, aqueles entes, como eles se relacionam, tem conflitos, não tem conflitos, vai ter conflito no futuro ou não vai ter, porque não é porque eu fiz uma holding ou eu me utilizei da doação direta como um dos instrumentos de planejamento sucessório, que isso vai, não vai ter inventário, o inventário vai acabar, ou lá na frente, né? Por conta disso, ninguém vai precisar fazer inventário. Não, muito pelo contrário, né? A gente tem algumas questões de direito sucessório que a gente tem que entender e respeitar. A gente começa pelos limites sucessórios dentro de qualquer planejamento. Então, se eu estou fazendo um planejamento sucessório hoje, eu tenho que ter noção de que ele tem limites. Eu não posso fazer tudo, não é o tudo pode. A nossa legislação brasileira, o nosso Estado, ele ainda é um Estado muito intervencionista no patrimônio do particular, né? Infelizmente, pelo menos essa é a minha opinião, que a gente tem lá aquela legítima que a gente tem que respeitar. Então, eu posso, por exemplo, torrar todo o meu patrimônio se eu quiser, onerosamente. Se eu quiser vender tudo que eu tenho amanhã, eu posso fazê-lo sem problema nenhum e eu pego esse dinheiro e gasto da maneira que eu quiser. Agora, se eu quiser dispor desse meu patrimônio gratuitamente, ou seja, fazendo doações, seja para os meus filhos, para os meus netos ou para terceiros que nem têm grau de parentesco comigo, eu vou ter uma limitação, que eu só vou poder dispor livremente de 50% dos meus bens. Os outros 50% necessariamente eu vou ter que destinar à legítima, mesmo se eu quiser antecipar em vida. E essa legítima é composta por aqueles herdeiros necessários, que aí são os descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, se houver. E aí você fica limitado. E é justamente por isso que o planejamento sucessório, ele precisa de ter um acompanhamento, ele precisa de ter um profissional que entenda, para que não seja feito de uma maneira que lá na frente, quando ocorrer esse óbito, ocorrer esse falecimento, esse planejamento caia por terra, né? E é justamente isso, porque eu falo assim, o planejador patrimonial, o planejador familiar, né? Para que a gente trabalha e por que a gente é contratado? A gente é contratado para garantir a vontade daquela pessoa no dia que ela não estiver mais aqui para garanti-la. Então, eu só posso dizer que um planejamento sucessório que eu fiz foi bem sucedido no dia que aquela pessoa que me contratou vier a falecer. E aí, né, esse patrimônio ou vai ser passado para as outras gerações de maneira mais rápida, menos burocrática, ou ele já foi passado previamente e aí esses herdeiros não vão entrar em conflito, mas muitas vezes também esse planejamento sucessório é justamente para a gente preparar para o conflito, né? Infelizmente, tem famílias aí, tem realidades familiares que não vai ter holding, que não vai ter testamento, que não vai ter doação que segure aqueles conflitos familiares. Então, às vezes, o planejamento vai se restringir a gente criar mecanismos e instrumentos para viabilizar melhor aquela gestão, aquela governança daquele patrimônio e preparar para onde quer que aquele conflito aconteça, né? Por exemplo, a gente tem empresas familiares, famílias empresárias, que tem empresa, que tem às vezes 1, 2, 3 CNPJs, 3 empresas distintas, explorando atividades distintas, rural, urbana, seja o que for. E também tem aquele patrimônio pessoal, né? Que aquele sócio ele foi angariando com a distribuição de lucros ou até com outra fonte e foi adquirindo imóveis, veículos, aplicações, investimentos pessoais na pessoa física. Obviamente que num futuro inventário, esse patriarca ou essa matriarca vindo a falecer, dificilmente ele vai querer que o conflito dos herdeiros se dê dentro de uma empresa.
que tem ali folha salarial, que tem funcionários, que tem fornecedor, que tem, né, clientes. Então, obviamente que, dependendo de como é essa família, no falecimento de um sócio, aquela gestão ali familiar vai ficar prejudicada e a atividade econômica também, podendo vir, inclusive, a parar, né? A falência. A gente vê muito isso, que empresas familiares muitas vezes não passam de uma, duas gerações por isso, porque não preserva esse legado, não prepara efetivamente um sucessor para ficar ali, né? Então, assim, eu vejo muito o instrumento da holding como um excelente instrumento para planejamento sucessório, sim, mas também preservação desse legado, mas também para uma organização patrimonial, porque você consegue ali arrumar a casa daquele cliente de maneira que, se houver o litígio A, o litígio B, um divórcio, um falecimento, seja do pai, seja do filho, aquilo ali dentro de uma estrutura empresarial, a gente consegue, dentro das cláusulas, né, do contrato social, do estatuto social ou do acordo de sócios, a gente consegue prever essas N possibilidades e também N consequências, né, ocorrendo cada uma dessas questões. Maravilha. E que aula aí. O pessoal tem que Eu estar nada. anotando e aproveitando. Ó, fazendo só um resuminho aí de tudo isso. Falou claramente em 4 pilares fortes aí da holding, né? Um pilar de organização patrimonial, e essa organização ela gira em torno de regularização, muitas das vezes, desses imóveis. Às vezes os imóveis estão no contrato de gaveta, ou só estão com uma escritura pública, precisa ser registrado. No meio rural a gente tem muito termo de posse e ainda precisa ter a formalização e regularização dele, para a gente obter, dentro dessa organização e regularização, a proteção patrimonial, que é um tema muito forte, muito interessante desse pilar. Depois a gente tem a questão que você destacou bem da estratégia da engenharia e arquitetura societária, né? Então a gente tem toda a formação e a formalização desse contrato social, se for uma limitada, ou um estatuto social sendo uma SA, com um acordo de sócios, e que é um instrumento excelente que a gente tem, inclusive mais fomentado ainda com a Lei da Liberdade Econômica, que possibilitou estratégias e cláusulas ali para as partes ainda. E aí depois um terceiro importante, sucessória, eu posso organizar essa gestão, eu posso proteger, eu posso trabalhar no mecanismo societário, mas eu tenho também que buscar uma sucessão, e essa sucessão ela vai se dar em 2 formatos. Tem a sucessão patrimonial, que a gente busca a redução desse TCMD com estratégias mais avançadas, e tem a questão da passagem do bastão, né? Que aí é um ponto importante que você destacou também. A gente tem aí a quebra da grande parte das empresas, e aí eu falo no meio urbano ou rural, e de forma internacional também, não é só no Brasil, mas cerca de 70%, 75% das empresas não passam de uma primeira para uma segunda geração. Isso, para uma terceira geração, esse número já aproxima dos 90%. Então, a gente tem um produtor rural ou um empresário que se dedicou, empresário urbano, que se dedicou a vida toda naquela atividade e nunca parou para pensar no momento de reduzir um pouco esse trabalho, já começar a delegar e começar a passar esse bastão. E, às vezes, ele desconhece porque ele já partiu, mas o legado todo foi deteriorado, né? Então, esse é um terceiro pilar forte que, na minha opinião, é o mais forte de todos. A sucessão, tanto patrimonial quanto da gestão, ela é muito, muito interessante de trabalhar. E a gente tem a questão tributária no final, como você bem colocou desde o começo, que não pode ser o principal objetivo, senão a gente busca só a redução tributária, a vantagem econômica, e a gente deixa desprotegido os outros pilares. Mas se esses 4 pilares, 4 pés da mesa ficarem bem na mesma altura, assim, digamos, a gente vai ter algo sustentável, não vai ter algo que vai tombar para um lado ou para o outro. E sempre pensando na questão de que o nosso trabalho como advogado, como consultor, como especialista nessa área, é justamente de fazer, às vezes, do cliente quando ele não estiver mais aqui. Então, é respeitar exatamente esse entendimento de quando ele não estiver mais aqui, ele sabe que está em boas mãos, pelo menos em algumas estratégias que a gente vai manter ao longo dessa atividade. Então, esse tema realmente é de suma importância, porque ele atinge a todos nós.
às vezes quem está acompanhando aqui pode estar pensando nisso para a própria família, pode nem ser advogado, nem contador, nem ter pensado ainda nessa estratégia, mas é importante fazer essa reflexão. A gente sabe muito bem que o planejamento sucessório ele é um tabu, ele vem sendo mais analisado nos últimos anos, mas ainda é uma resistência muito grande, por uma série de motivos, dentre eles os latinos, nós somos muito emocional, então esse aspecto ele já pensa que a gente está falando em falecimento, mas muito pelo contrário, quanto de forma mais antecipada, de forma mais organizada, a gente fazer essa reflexão sobre sucessão, mais tempo a gente vai ter para tentar organizar isso com um planejamento financeiro também, que entra nesses pilares todos. De suma importância. E só para concluir e jogar a bola de volta, o que eu vejo como interessante é que o planejamento todo hoje ele é feito para um formato atual. E a continuidade dele, essa revisão que a gente vai fazer ao longo do tempo, ela é providencial. Esse é um dos grandes segredos para quem quer trabalhar nesse mercado, pela continuidade. Então, é necessário fazer uma revisão anual em algumas estruturas, semestral, porque a gente tem ali situações que, de repente, o produtor rural ou o empresário quer comprar um imóvel, não sabe se compra na pessoa física ou pela empresa, ele quer vender o imóvel e também precisa desse suporte. Eu vejo muita gente colocando todos os imóveis dentro da hold, falando que ela está pronta e acabou e vai embora. E acaba gerando um prejuízo ali para o cliente. E esse não é o nosso trabalho, nem o meu, nem o seu, de realizar essa atividade, porque a gente prima e preza muito por essa organização e esse planejamento todo. E aí, quando a gente pensa uma frasezinha já para te devolver, passar a bola, é justamente montar é fácil, mas manter que é difícil. E a gente tem que pensar num planejamento em que ele vai acontecer algum problema, provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos. Então, esse problema não vai acontecer agora. E se acontecer lá na frente, a gente tem que ter mecanismos que sustentem essa nossa estratégia, né? E que não caiam ali por uma fraude legítima ou algum outro instrumento que seja feito de forma incorreta. Exatamente. Eu falo assim que o advogado que começa, né, muitas vezes a gente, durante a faculdade, os 5 anos de faculdade, a gente é ensinado ao litígio. A gente fica não sei quantos semestres estudando processo civil, processo penal, processo do trabalho, né? O negócio é recurso, é litígio, chega ao STJ, chega ao STF. Então, a gente está, né, mais preso ali à questão de resolver os problemas judicialmente. Quando, na realidade, a gente, né, que trabalha com planejamento, a gente tem que ter uma visão estratégica e preventiva. Eu costumo sempre utilizar, né, num comparativo, que a gente tem que parar, e isso parte da gente também, reeducar o nosso público, reeducar os nossos clientes, é que muitas vezes o cliente associa advogado a problema, a advogado a apagador de fogo, né? Eu amo os problemas e graças a Deus existem os problemas porque é através deles que a gente resolve e ganha dinheiro, né? Não deixa de ser, mas a gente precisa passar aquela ideia de que o advogado, ele não é só quando o problema já está instaurado. A gente tem que ter essa visão preventiva e estratégica de olhar antes e, obviamente, com a experiência, quem já trabalha aqui com o direito das famílias, direito das sucessões, trabalha muito com inventário, direito empresarial, né? O sócio quer se retirar da sociedade ou faleceu, como é que vai liquidar aquelas cotas? Tem um problema tremendo, né? A valuation, apuração de haveres, e contrata uma empresa para fazer auditoria. É um inferno na Terra. Então, a gente que já passa por esses problemas, a gente já sabe qual é a ponta do iceberg, a gente já sabe onde vai dar M. E aí, por isso, a gente age preventivamente e estrategicamente fazendo o quê? Não é apagando fogo. Eu digo que a gente coloca o extintor de incêndio no lugar correto para o cliente. Para que no dia que aquele fogo começar a pegar, o meu cliente vai pegar o extintor que eu já deixei lá pronto para ele, sem precisar me ligar, sem precisar me acionar. Ele mesmo pega aquele extintor e ele mesmo apaga aquele fogo. Por quê? Porque eu agi de forma preventiva e de forma estratégica, né? Muito antes que aquela confusão, aquele fogo começasse a acontecer. Eu acho que essa que é a visão que qualquer planejador queira, pessoa que queira trabalhar nessa área, ser um planejador familiar, planejador patrimonial, planejador financeiro, precisa ter. E também reeducar esse cliente, porque muitas vezes o nosso cliente de planejamento patrimonial e sucessório,
ele não sabe que ele tem um problema. Ele não se deu conta disso ainda, né? Alguns que já passaram pela dor do inventário, já passaram pela dor de uma retirada de um sócio, de uma apuração de haveres. Esse aí é muito fácil a gente conseguir vender um produto de planejamento sucessório para ele. Só que o cliente mais difícil é aquele que sequer sabe que ele tem um problema à frente, que a família tem um problema nas mãos. E aí cumpre a nós, profissionais que atuamos nessa área, esse dever de informação e dizer, olha, no Brasil a sucessão acontece assim, quer retirar um sócio é assado. Então, tem mecanismos que a gente pode agir preventivamente. Mecanismos são esses, são aqueles, podemos fazer isso. Podemos fazer, às vezes, o planejamento patrimonial de certa família, né, por exemplo, empresária, é simplesmente uma revisão do contrato social. É simplesmente incluir algumas cláusulas que estão faltando ou que estão deixando a desejar ali, para que no futuro, por exemplo, possa haver uma liquidação de cotas de uma maneira melhor, de uma maneira parcelada, né? Com determinado método de apuração de haveres, fluxo de caixa descontado, balanço de terminação. Isso tudo faz uma tremenda diferença que o empresário não tem noção, porque muitas vezes aquele contrato social foi um copia e cola, que muitas vezes o contador ou o próprio jurídico fez, sem que sentasse à mesa e discutisse com aqueles sócios, com aquela família, justamente daquilo ali. E o planejamento óbvio, patrimonial sucessório, além disso tudo, tem, como você disse, Felipe, essa questão tributária. Os aspectos tributários estão intimamente ligados e a gente, quando a gente faz todo esse estudo, né, a família chega até nós. Eu, pelo menos, atendo assim. É uma consulta, seja online, seja presencial, onde eu vou colher as informações, vou entender como é que funciona aquela família, como que o patrimônio está alocado e qual é a intenção deles com aquele patrimônio. Depois, obviamente, eu vou ter que analisar documentações que eles vão ter que me fornecer, porque a gente, né, tem que se pautar na burocracia, no que está no papel, não no que o cliente está me falando, necessariamente é a realidade, para depois disso tudo, a gente fazer uma análise e montar um estudo, né, e dizer para o cliente as N possibilidades que ele tem de fazer aquele planejamento. Por exemplo, se utilizando uma holding. Ah, mas e quanto custa uma... Muitos querem só saber quanto que custa uma holding. Eu não sei, eu não tenho como te responder se eu não sei a sua realidade, se eu não sentei, se eu não fiz os cálculos. Dependendo do patrimônio, dependendo do imóvel, da destinação, a gente vai ter que estruturar de uma maneira ou de outra, que pode ficar mais caro, pode ficar mais barato. Então, isso tudo e o aspecto tributário, ele está muito ligado. E até acho que na semana passada, uns 15 dias atrás, estava até mandando mensagem para você, né? Eu estava, por exemplo, fazendo um estudo de análise de um cliente em que tinha imóveis rurais envolvidos. E eu preciso analisar a questão tributária. Vai ter ITBI? Não vai ter ITBI? E se tiver ITBI, porque tem prefeitura que está cobrando, inclusive, sobre a diferença do valor que eu integralizo e do valor de mercado. Se houver o ITBI vai ser sobre qual base de cálculo, né? E muitas vezes o imóvel urbano, às vezes é mais fácil a gente identificar. O imóvel rural, a gente tem que olhar muito para a legislação de cada estado, o que cada município leva em consideração. Tem que passar aquele e-mail para o município, ligar, perguntar, né? E aí eu até estava falando com você, por exemplo, aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas questões dos aspectos tributários do imóvel rural, por exemplo, né? Eu estava nesse levantamento e era a seguinte situação. O VTN, o valor da terra nua, lá no ITR era um, no imposto de renda do meu cliente era outro, e ainda naquele IEA, né, que é o Instituto de Economia Agrícola, já era outro valor. Então, eu tinha 3 valores ali para trabalhar, né? E eu falando assim, bom, o que esse município vai levar em consideração caso ele cobre TBI ou caso ele cobre TBI sobre a diferença? Porque eu tenho que mostrar esse cálculo para o meu cliente. Não adianta eu dizer que eu vou integralizar um imóvel, seja urbano, seja rural, e dizer para ele que ele é imune de TBI, porque ele não vai exercer atividade imobiliária e que não vai pagar o ITB. A gente sabe que a nossa realidade hoje, depois desse tema 796, que virou a gente de cabeça para baixo, é outra. Então, eu não posso vender isso para o meu cliente. Eu tenho que dizer, tem direito à imunidade, sim, só que os municípios, muitas vezes erroneamente, interpretando a nossa jurisprudência atual, têm aplicado, em alguns casos, a cobrança desse TBI sobre a diferença. E aí, se você tiver que pagar esse TBI, o valor vai ser X. Se você quiser pagar ele integral, o valor é Y. E aí eu mostro esses cálculos, né? E a nossa função é essa, mostrar as possibilidades
para o cliente, então, poder escolher por qual caminho ele vai seguir, segundo uma orientação jurídica certa, correta e segura. E aí fala um pouquinho, já que você está nessa questão do rural, dessa especialidade em relação aos imóveis rurais. Qual é o valor que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, numa base de cálculo de uma doação direta de um imóvel ou de um ITBI que possa incidir numa integralização desse imóvel nessa holding? Perfeito, Ana. Quanta informação maravilhosa. O Márcio está aí Falo também. rápido, né? Eu A atropelo Daniele eu Lopes aqui mesma. também, que é uma gigante aí, está presente. Bem, Um beijo a todos que mas foram entrando aqui. Muita gente boa entrando. com relação ao imóvel rural, vou dar um passo atrás para a gente poder fazer uma explanação para poder introduzir nesse ponto do ITBI. Porque o imóvel rural ele tem algumas peculiaridades, né? Dentre elas, um dos impostos mais comuns que envolvem quando a gente fala de imóvel rural, no urbano seria o IPTU, no imóvel rural a gente tem o ITR, que é o Imposto Territorial de Propriedade Rural. Esse imposto, do ITR, de competência originária da União, e que, em regra, delega para o município e fica com 50% da arrecadação e o município com os outros 50%, não é a menina dos olhos da União. Então, sem dúvida nenhuma, imposto de renda, PIS, COFINS, enfim, outros trazem um atrativo financeiro maior. E por conta disso, uma instrução normativa permitiu que o município que fiscalizasse, arrecadasse e fizesse todas as etapas desse passo a passo, como se fosse a União, ia ficar com 100%. Ele acabou analisando, aumentando um pouco ali o sarrafo da avaliação desse imóvel. Então, os imóveis, há um tempo, que é o valor da terra nua, que é a base que a gente leva para o ITR, um valor bem abaixo. Então, era mais simples quando eu ia fazer a integralização de imóvel rural na holding, porque a prefeitura levava em consideração ou um cálculo muito baixo ali, que já tinha dentro do sistema dela e dos cálculos que ela apresentava, ou se fosse maior do próprio cliente, e aí a gente parte para um outro ponto, que é na questão rural, a gente tem uma inconsistência muito grande. Às vezes, o que está na escritura pública e no registro de imóveis é diferente do que está na declaração de imposto de renda, que é diferente do que está no registro junto aos órgãos municipais e estaduais. A gente tem um trabalho maior. É o que você falou, entender para depois a gente atender. Quando a gente vai entender o que o cliente está desenvolvendo nesse trabalho todo, a gente tem que observar o que, tem que falar a mesma língua. Então, a mesma língua, em regra, a gente vai ter que colocar ali um valor que seja uníssono entre esses órgãos todos. O que é como recomendação hoje? A gente ir junto à prefeitura para que a prefeitura apresente para a gente ou um desenho de como é que está funcionando a avaliação daqueles imóveis naquela região. A gente fala muito em pautar, e a prefeitura ela pauta, manda para a Receita Federal, e a Receita Federal faz uma tabela. Na região de Sinop, por exemplo, no Mato Grosso, a gente tem ali 100 mil hectares. Com base no VTN, por exemplo. Então, ali eu tenho, por exemplo, um desenho. Em uma região próxima, às vezes é 50 mil, na outra, às vezes é 200 mil, às vezes a outra é 20 mil. Então, não tem como a gente saber exatamente como é que todos os municípios vão pensar. Isso ainda está um pouquinho confuso. Recomendado. Sempre que vou falar de questão de TBI, e aí a gente vai entrar nesse ponto agora, foi importante fazer essa introdução, para que a gente observe junto à prefeitura que está meio dividida, metade, digamos assim, das prefeituras estão cobrando essa diferença do ITBI de forma incorreta, mas, enfim, a gente tem uma incondicionada, então, no processo de integralização, mas mesmo que seja considerado como condicionada, a gente tem que desenhar uma estratégia em que seja uma avaliação que ocorra nos próximos 3 anos, e a prefeitura tenha como cobrar esse balanço, essa movimentação da empresa, para saber se a atividade preponderante é imobiliária ou não. No caso do agronegócio, a gente cria normalmente uma agropecuária, integraliza os imóveis ali e faz contrato de parceria com a pessoa física, com o condomínio rural, e a parceria ela é equiparada a uma sociedade, ela não é um arrendamento comparado a uma locação. Então, ali a gente tem uma estratégia que eu já estou dando aqui, como um mecanismo para a gente mostrar para a prefeitura, o produtor rural sempre trabalhou no agronegócio, a atividade forte dele não era imobiliária, ele é produtor rural. A gente colocou dentro de uma empresa, essa empresa vai exercer uma parceria com aquele produtor rural
essa estratégia, então não tem atividade imobiliária nenhuma. Às vezes dá certo isso, é mais um argumento, mas o que é mais necessário nesse desenho todo é justamente consultar a prefeitura, consultar, conversar ali com o responsável pelo setor de finanças da prefeitura, com o procurador do município, enfim, para que a gente tenha ali um parecer ou uma segurança jurídica maior nesse trabalho. Muita gente acaba falando, não paga ITBI, o TCMD é sobre o valor histórico, não se preocupa que vai ser super baixo. E a gente tem ali um desenho que não está acontecendo isso. Então, é bem interessante a gente mostrar isso tudo para o cliente e que tem alguns mecanismos, algumas estratégias para a gente passar em cada uma dessas etapas. Uma delas é justamente a gente integralizar e fazer uma sessão onerosa, uma compra e venda de cotas, e aí não tem o ITBI, não tem o TCMD, e a gente tem um desenho mais em um sentido, mas também fica descobertado outras questões, como regime de casamento, como é que vai fazer essa transação de valores, saindo do pai para o filho, depois voltando para o pai. Então, esse contexto todo, que não dá para a gente esgotar aqui na live, mas é para mostrar a importância de profissionais que não foram qualificados ao longo da faculdade, profissionais que precisam se qualificar com cursos, com especializações. Estou sabendo também que você está aberto aí o teu curso, eu queria que você falasse depois um pouquinho. Eu vou ser aluno, com certeza, para aprender mais e para somar também com as estratégias que a gente já vem desenvolvendo na parte rural. E quando eu falo em hold rural, pegando esse aspecto, eu gosto de destrinchar assim, hold urbano, uma hold patrimonial, hold rural, a parte imobiliária rural, no caso, e a hold familiar para fazer esse planejamento sucessório. Eu desenho isso para ficar mais claro e para ficar algo que a pessoa entenda. E eu sempre falo, esse sobrenome ele vai ajudar a gente, para o público que a gente quer chegar e para a destinação que a gente quer daquela holding, digamos assim. Todas são a mesma função, todas vão exercer a mesma função, mas com um desenho mais estruturado, como a gente já colocou alguns pontos aqui da questão rural, que tem contratos de parceria e arrendamento que envolve a questão rural, o próprio comodato, às vezes, que é feito do pai para o filho, do imóvel rural. Às vezes a gente tem um desenho onde tem um condomínio rural da família, como é que a gente vai fazer esse trabalho todo? E você também destacou, são legislações específicas, o Estatuto da Terra, por exemplo. A gente tem, quando eu vou falar de uma venda de um imóvel rural, estratégias para zerar essa base de cálculo, legislação 9393 de 96, que é muito específica sobre o ITR, ou seja, destinada à questão do imóvel rural e que precisa ter um profissional mais qualificado ali, que esteja mais atento àquele tipo de legislação. Então, a gente não foi preparado na faculdade, normalmente vai para escritórios tradicionais que demandam muito pelo litígio, e pensar dentro de uma pirâmide, onde a gente tem um grupo ali embaixo, que está todo mundo concorrendo, que são as pessoas que já ouviram falar sobre um processo de inventário, já passaram por inventário na família, já entendem um pouco de planejamento sucessório, mas isso é a base ali de poucas pessoas. Depois, quando a gente vai para a parte intermediária, a gente tem um público ali que ouviu falar, mas não conhece e precisa ser bem explorado. E lá em cima, e quando a gente coloca no topo dessa pirâmide, estão os grandes produtores rurais, os grandes empresários também. Não é só o pequeno produtor ou o pequeno empresário que está nesse topo, que desconhece de tudo. Não. E ali a gente leva um trabalho com mais qualidade e aí também a gente vai, com certeza, elevar esses honorários pela estratégia mais avançada que a gente vai implementar para cada um desses casos, né? Então, a gente tem aí, esse bate-papo vai ficar aqui por umas 3 horas, porque tem um desenho bem legal. Quando a gente vai analisar, e quem está acompanhando a live e puder ver depois também, acredito que ela vai ficar salva para poder desenhar e falar, opa, agora eu vou olhar para um patrimônio de um cliente de uma forma diferente. Então, antes eu achava que a hold era eu pegar tudo que estava na declaração do cliente, jogar lá dentro e pronto. Um abraço, já vou embora, já está feito o trabalho. Não, muito mais interessante é você analisando o que o cliente quer, verificando se o desejo dele tem respaldo na lei, inclusive, se a gente vai poder sustentar por um tempo. E nesse mecanismo todo, às vezes criar estruturas, como é que eu vim aqui, eu estou em Porto Alegre, e amanhã eu vou ter uma reunião cedo com o cliente, que é produtor, mas também empresário. Então, já o advogado e o contador queriam montar uma estrutura para colocar todo esse patrimônio junto.
E aí, numa consulta que ele fez comigo, uma consultoria, a gente fez na semana passada, ele falou, Felipe, vem para cá, porque eu quero organizar isso e realmente a tributação vai ter uma diferença grande, porque eu tenho uma tributação lucro real na minha empresa e eu vou ter lucro presumido na parte rural, isso vai atrapalhar o sistema todo, então a gente vai desenhar um mecanismo onde a gente busca, o que eu gosto de falar, de segregação de riscos, né? Eu vou segregar o risco da atividade operacional, da atividade patrimonial urbana e da atividade patrimonial rural. E nesse caminho, às vezes, vai ser necessário criar uma holding de participações, uma holding patrimonial e uma holding rural. E aonde eu quiser trabalhar, uma holding familiar. Então, é um desenho que fica mais fácil de interpretar, né, sem o juridiquês todo, mas fica mais organizado, porque eu consigo trabalhar de forma segregada cada um dos riscos e cada uma das vantagens nesse sistema todo. Excelente, Felipe. Excelente. E é isso mesmo, assim, planejamento patrimonial e sucessório é, na realidade, a gente aprender a ligar os pontos, aquelas caixinhas que a gente estudou na faculdade, né? Do direito empresarial, do direito tributário, do direito civil, família, sucessões, até noções de contabilidade, vamos ter que saber. Quem quer trabalhar com planejamento precisa entender de contabilidade. Ah, você precisa ser contador? Não, você vai ter uma parceria com um bom contador ou vai conseguir conversar com o contador do seu cliente em pé de igualdade, entendendo aqueles termos, analisando um balanço patrimonial, entendendo como é que é uma classificação contábil, qual a consequência jurídica e tributária que vai ter aquilo, e você conseguir conversar em pé de igualdade. A gente pegar todas essas caixinhas de conhecimento, né, e sair costurando e tecer uma colcha ali para aquele cliente, mas que nem sempre vai conseguir cobrir tudo, né? E vem aquela questão do cobertor pequeno. Às vezes a gente cobre mais de um lado e descobre do outro. Essa questão do aspecto tributário que você falou, né? Tem mesmo aqui, é o balcão, é o dia a dia. Ah, tem ITBI ou não tem ITBI? Tem ITBI sobre a diferença ou não tem? É ligar para a prefeitura, é mandar eu mesmo, mando vários e-mails para tudo que é prefeitura. E às vezes consigo saber, né, se uma prefeitura mudou, não mudou o entendimento, às vezes antes de outras pessoas, mas manda um e-mail, liga, conversa com alguém, vai lá no balcão, vê quem é o fiscal que está lá respondendo, quem é o chefe daquela secretaria, e conversa, troca ideia, porque você precisa mostrar para o seu cliente as N possibilidades com o risco também. A gente mostrar o mundo lindo, né? O país, a Alice no País das Maravilhas, fica muito fácil a gente vender qualquer coisa, mas quando a gente mostra também que existe um risco e o cliente precisa estar ciente, precisa saber, né? E aí, só aproveitando esse tema, hoje uma colega aqui do Rio de Janeiro me comunicou até num grupo que a gente faz parte, a Fazenda Estadual do Rio, né, apesar de ter uma previsão na legislação, na nossa lei do TCMD, a 7174, de que a doação de cotas, por exemplo, que é um dos mecanismos que a gente utiliza para fazer planejamento sucessório dentro de uma empresa, por exemplo. A doação de cotas é um dos mecanismos, não é o único. E aí, na doação de cotas, qual é a base de cálculo que a gente vai se utilizar para calcular o ITCMD? E aí você tem que olhar a legislação daquele estado onde tem domicílio fiscal o doador. Não interessa onde é que a empresa esteja constituída, onde estão os imóveis, é onde tem o domicílio fiscal desse doador que está doando essas cotas que são bens móveis. E aí, a legislação do Rio, em especial, ela prevê que a base de cálculo vai ser o PL, o patrimônio líquido apurado num balanço patrimonial, né? Então, não existe nenhuma legislação em nenhum estado que diga que é o valor do IR ou que é o valor nominal das cotas. A maioria é o PL, e isso tem uma diferença tremenda, por isso a noção da contabilidade ser muito importante. E tem um parágrafozinho na nossa legislação que diz que se aquele patrimônio líquido, né, não corresponder ao valor de mercado, a Fazenda Estadual pode sim fazer uma reavaliação dessas cotas. É uma previsão que sempre existiu na nossa legislação, no artigo 22, só que talvez por um despreparo, acredito eu, a Fazenda Estadual não vinha reavaliando. Até que essa amiga colocou hoje no grupo que o cliente dela sofreu uma autuação em que agora está a Fazenda do Rio de Janeiro, né, fazendo a reavaliação das cotas a valor de mercado. Então, ela pega o balanço, ela vê o que compõe aquele acervo ali patrimonial daquela pessoa jurídica. Se tem imóveis, por exemplo, ela vai ver qual é o valor de mercado desses imóveis.
vai reavaliar aquelas cotas, vai te dizer, não, o seu PL aqui está furado, porque ele está por um valor histórico, porque você tem o direito de integralizar pelo valor histórico, mas eu também tenho o direito de te cobrar pelo valor real da sua cota, que é o valor de mercado. Estou aqui te reavaliando, toma aqui a autuação e paga o imposto devido. Então, se a gente não lê a legislação de onde a gente está tratando, o domicílio fiscal do nosso cliente, ou até mesmo pensar numa alternativa de alteração desse domicílio fiscal do cliente, que é uma outra questão que a gente aborda também no planejamento, né? Que é uma opção, é justamente a gente entender os diversos vieses, principalmente tributários, e trabalhar dentro da legalidade, dentro desse viés. Porque, por exemplo, qual vai ser a defesa dela? A defesa dela vai se restringir a pouquíssimas coisas, né? Por quê? Porque tem uma previsão na nossa legislação estadual dizendo a Fazenda pode reavaliar as cotas. E não tem nada de ilegal nisso, né? Então, assim, a gente precisa entender o planejamento patrimonial acessório, ele vai se dar de maneira diferente em cada estado, em cada legislação, em cada município. Se tem TBI, se não tem TBI, o ITCMD, qual é a base de cálculo, qual que não é. Então, isso tudo a gente precisa estudar naquelas diversas caixinhas e ir costurando. E aí a gente tem, né, vários cursos que, né, já fui aluna e sou aluna do Felipe, assim como a gente já fez alguns cursos juntos também. Então, a gente tem uma rede de comunidade, que eu falo que é um networking que a gente cria quando a gente vai se especializando nessas áreas, que é justamente perguntar: e aí, colega, eu tô com um cliente aqui com um imóvel em Minas, na cidade tal. Aí, cobra ou não cobra a diferença do ITBI? Como é que é o ITCMD aí? Estão reavaliando as cotas? Não estão? Como é que é a prática? Porque às vezes também a prática não é o que está na legislação. E a gente tem, né, essa questão arbitrária que muitas vezes a Fazenda acaba cometendo, né, e que não seguindo a legalidade da lei. E é muito na prática, é muito balcão, é muito dia a dia, né? E a gente poder unir esses conhecimentos específicos. Se a gente fala de imóvel rural, tem questões específicas ali. Se a gente fala do agronegócio, da atividade desenvolvida pelo produtor rural, tem questões específicas. Vale mais a pena ele continuar exercendo aquela atividade rural na pessoa física ou agrega isso na pessoa jurídica? Qual é a tributação que vai incidir num e no outro? Qual é mais vantajoso? Qual traz mais segurança? E toda essa análise a gente faz concatenando esses conhecimentos através de um estudo. Por isso que quando o cliente chega e fala assim, queria fazer uma holding, quanto que fica? Eu falo, não sei. Eu dou uma de maluca, não sei. Eu não sei quanto que fica uma holding. Eu preciso primeiro conhecer você, a sua realidade familiar, patrimonial, para depois eu te dar um parecer de um valor aproximado de quanto fica a sua holding, tá? Dentro de todos aqueles adendos, né? E as N possibilidades. E aí depois o cliente é que vai escolher se ele vai para o caminho A, B, C ou D, e eu vou estar com ele nessa caminhada, ele estando ciente de todas as consequências que tem ali, que a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, com muita segurança jurídica, segurança legal, respeitando os limites legais, dentro do direito sucessório, dentro do direito empresarial, dentro do direito tributário, não fazendo nada ilegal dentro disso, mas a gente consegue proporcionar a esse cliente uma maior tranquilidade, uma maior segurança, uma organização patrimonial, uma perpetuação desse patrimônio, desse legado, até mesmo fazendo o cliente refletir se o que ele tem hoje, como seus filhos, seus netos, se ele tem herdeiros ou sucessores. E caso ele ainda tenha herdeiros, ainda dá tempo dele formar verdadeiros sucessores. Sucessor para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua atividade rural, para o seu patrimônio, para os seus imóveis. Por quê? Porque no dia que ele não estiver mais aqui, alguém vai ter que dar continuidade nesse patrimônio angariado, com muitas vezes com muito trabalho, muito suor. E essa que é a importância, né, desse planejamento patrimonial acessório que eu e o Felipe a gente tem falado tanto, né, aos quatro ventos e trabalhado tanto com isso. E já aqui quase encaminhando já para uma hora de live, né? Que o Felipe tem uma outra live, então você fica online aí. Quem não segue o Felipe, comece a seguir, porque daqui a pouco ele está online de novo com uma outra colega falando também sobre esse assunto. O homem não para, né? Gente boa é assim, é super requisitado. E queria, Felipe, te agradecer mais uma vez sua disponibilidade, estar aqui falando para a gente, passando seus conhecimentos, compartilhando esses conhecimentos e dizer, né, a quem ainda está interessado em ingressar nessa área, quer saber um pouco mais, quer ter mais conhecimentos, porque a gente precisa, não tem como.
estudo a gente não pode parar nunca. Graças a Deus o nosso HD ele não é limitado, né? E a gente consegue agregar mais e mais e mais conhecimentos em diversas áreas. Então, para quem tem interesse em começar a trabalhar ou já trabalha e quer se aprofundar ainda mais nessa área, eu estou com um curso aberto, né, Felipe? Que, inclusive, o Felipe tem uma masterclass lá, ele participa do meu curso, numa masterclass maravilhosa, falando sobre holding rural, que é esse tema tão específico que ele sabe com tanta propriedade. O meu curso é Planejamento Patrimonial e Sucessório Família 360 graus, porque eu entendo que a gente precisa ter esse olhar 360 da família, é atender a família com uma escuta ativa, com acolhimento, entender o que ele quer, entender o que ele precisa. E muitas vezes, antes de eu começar qualquer estruturação patrimonial ou sucessória, muitas vezes a gente precisa arrumar a casa do cliente. E esse arrumar a casa do cliente é legalizar um imóvel, regularizar, às vezes um uso capião, às vezes um simples registro, averbação de um habite na prefeitura que ainda está faltando, né? E tantas outras questões paralelas, às vezes fazer um inventário do pai ou da mãe que não foi feito e faleceu. Então, justamente por ter esse olhar 360 que a gente precisa ter, essa é a proposta desse curso. Ele está com as inscrições abertas até o dia 28 de outubro, sexta-feira agora, até às 23h59 de sexta. Ainda é possível você entrar nesse curso, participar dessa primeira turma, é a primeira turma, porque eu, assim, atendi alguns pedidos, né? Porque hoje eu estou como presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família da OAB da Barra, que foi a primeira comissão criada dentre as OABs do Brasil destinadas a esse assunto. Até quero prestar aqui mais uma vez, um agradecimento ao Dr. Marcos Soares, que é o presidente da Ordem, e ele me escutou e ele entendeu a importância desse tema e que isso precisa ser tratado numa comissão específica. E lá a gente realiza um trabalho muito bacana de eventos, palestras, mentorias, cursos de planejamento patrimonial e sucessório para advogados, estudantes, recém-formados. E aí, eu sempre participando e sempre muito ativa, as pessoas sempre pedem, mas eu queria um curso online, eu não posso ir na Barra, eu não posso ir no Rio de Janeiro, eu sou de outro estado. Então, eu me organizei, né, com a ajuda de muitas pessoas, porque a gente não trabalha sozinho, a gente não caminha sozinho. Dei a mão a algumas pessoas e falei, bom, agora eu vou conseguir lançar esse meu curso. Essa é a primeira turma de muitas, se Deus quiser. E esse curso ele é um curso online, tem aulas gravadas, vão ter encontros online também, tem mentorias, tem um grupo exclusivo do WhatsApp em que eu participo e ajudo, auxilio, tiro dúvidas, jogo material. Quem já está inscrito na turma, já está no grupo do WhatsApp, já percebeu que ontem e hoje eu já joguei materiais lá, decisões novas, atuais, relacionadas ao nosso tema. E todos vocês que estão aqui estão mais do que super convidados a investir um pouquinho na carreira de vocês e participar dessa primeira turma. E agradecer mais uma vez você, Felipe, por ter sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo hoje e por também fazer parte desse grupo, desse meu sonho que está sendo realizado, como um dos mentores, um dos professores lá com uma masterclass maravilhosa falando sobre holding rural. Ana, eu que quero agradecer aí o convite, tanto para a live de hoje, quanto para dentro desse super curso. E eu reforço o pessoal aqui que está acompanhando, meus seguidores, que sigam a Ana, que aproveitem essa oportunidade, porque quando a gente reforça a ideia de um planejamento sucessório, ele fica mais acalorado ainda na época de fim de ano. Então é o momento de você aprender as estratégias, porque é o fim de ano que vai ter as principais reuniões da família, e aí pode ser um gatilho para que logo no começo do ano seguinte você já tenha ali possíveis clientes, diferente da advocacia tradicional, onde janeiro e fevereiro para muito. A sucessão e o planejamento sucessório ele tende a ser um dos pontos mais importantes logo no começo do ano. Então, aproveitando, reforçando, até dia 28, né? O link está na sua bio, já é Até direto aí, é isso? sexta-feira. Tá ótimo. Então, pronto. Vou compartilhar aí com todo mundo também. Mais uma vez, eu agradeço essa audiência maravilhosa. Muito obrigado, Ana, aos meus seguidores, aos teus, alguns já são incomuns também, e que a gente possa fazer mais esse bate-papo para poder esclarecer a tanta gente que existe esse mercado maravilhoso que a gente pode fomentar e trabalhar cada vez mais na advocacia e poder fazer um trabalho até multidisciplinar, como a gente vem fazendo, trocando ideia sempre, e seja com um contador ou seja entre os diversos profissionais da área jurídica. Parabéns aí pela OAB também.
Você está puxando aí uma frente de conhecimento e de exemplos, porque agora outras OABs já copiaram essa ideia e uma cópia super válida, porque é para fomentar realmente essa estratégia do planejamento patrimonial da família. E essa ideia do 360 é providencial, eu sempre fomento isso, que é justamente você entender todos os lados da família para poder o planejamento fluir de uma forma mais eficiente. Parabéns, Ana. Obrigada, Felipe, mais uma vez. E só um spoiler, né, para aqui para os nossos seguidores, quem está aqui presente nessa live, em breve teremos aí um projeto nosso, né, junto com a Marina Zava, Felipe, Marina Zava e eu, estamos preparando aí um projeto, um livro que está no forno, né? Não vou falar mais nada, para o povo ficar aí ligado e esperto. Muito provavelmente em 2023 nós teremos aí ótimas notícias e oportunidades aí para o nosso público. Vamos fazer o lançamento aí no Rio de Janeiro. Com certeza. E eu Bom. na sociedade também e na Marina também. Isso. Vamos fazer em todas as capitais aí dos Com escritores. certeza. Tá bom? Obrigada, Grande Felipe. abraço. Vai lá que eu sei que tem um compromisso agora. Um beijo a todos. Boa noite, todo mundo que passou por aqui. Agradeço todos os comentários, todas as curtidas e compartilhe essa live, esse conteúdo aqui com aqueles amigos, colegas, parceiros, quem realmente precisa saber também desse conteúdo e saber que existe o planejamento patrimonial e sucessório, que é essa alternativa para trazer mais harmonia, principalmente dentro das famílias brasileiras. Obrigada, gente. Um beijo, Felipe. Brigadão. Boa Beijão. noite. Fique com Deus. Boa noite. Tchau.